A história de Sansão, força e redenção. A promessa de um libertador. Essa história aconteceu no coração das colinas de Israel. Na pequena vila de Zorá era um refúgio silencioso em meio à opressão dos filisteus. Todos os dias, Manoá, um fazendeiro idoso, e sua esposa, conhecida por sua bondade e sabedoria, lamentavam a situação de Israel. Além disso, viviam a dor de não terem filhos. A mulher, porém, encontrava consolo em suas orações. Certo dia, enquanto trabalhava no campo, ela foi surpreendida por uma figura radiante. Era o anjo do Senhor. Ele a saudou com palavras de esperança. Tu serás mãe. Darás à luz um filho que será consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Não coma nada impuro, nem beba vinho, pois o menino será nazireu. Quando contou a Manoá, ele duvidou e orou para que o anjo retornasse. E assim aconteceu. Desta vez, Manoá também ouviu as palavras e preparou um sacrifício de gratidão. O casal viu, maravilhado, o anjo subir aos céus na chama do altar. Nascia a esperança de Israel. Capítulo 1. A juventude de Sansão. Sansão cresceu como uma criança cheia de energia e curiosidade. Desde pequeno, mostrava sinais de sua força descomunal. Certo dia, enquanto ajudava seu pai na colheita, levantou um grande pedaço de madeira que vários homens não conseguiam mover. Mas junto com sua força vinha um espírito indomável. Sansão tinha um amigo próximo, Efraim, um jovem pastor israelita, que muitas vezes o acompanhava em suas aventuras. Enquanto Efraim era cauteloso e respeitava as leis de Deus, Sansão parecia testar constantemente os limites. Uma vez, enquanto exploravam as fronteiras de Israel, encontraram um grupo de filisteus espancando um velho camponês israelita. Efraim tentou evitar o confronto, mas Sansão não se conteve. Com apenas uma vara, derrotou os filisteus, deixando Efraim espantado com sua força. Sansão, sua força é um presente de Deus. Mas lembre-se, não é para fazer justiça por impulso. Sansão apenas riu, mas essas palavras ficaram marcadas. Capítulo 2. O amor proibido. Já adulto, Sansão começou a vagar sozinho pelas terras filisteias. Ele ficava fascinado com suas cidades fortificadas e o modo de vida diferente. Foi em Timna que avistou uma jovem chamada Amina, filha de um mercador filisteu. Ela era graciosa, com um sorriso que desarmava qualquer um. Sansão ficou obcecado por ela. Ao voltar para casa, anunciou aos pais: quero me casar com Amina, a filisteia. Ela é a mulher certa para mim. Seus pais protestaram: Sansão, por que escolher entre os filisteus, nossos opressores? Não há mulheres entre o povo de Deus? Mas Sansão foi inflexível. Ele acreditava que sua força o tornava invencível, capaz de ignorar as consequências de seus atos. Enquanto isso, Efraim, preocupado, tentou alertá-lo. Sansão, Amina é filha do inimigo. Eles nunca aceitarão você como um igual. Mas Sansão, em sua teimosia, respondeu: Deus me deu essa força. Nenhum filisteu ousará se opor a mim. Capítulo 3. O enigma e o desastre no casamento. Durante os preparativos do casamento, Sansão encontrou Amina diversas vezes. Ela era gentil, mas também temia o temperamento explosivo dele. Sua amizade cresceu com a irmã de Amina, Leira, que começou a desconfiar das intenções do israelita. Na noite do banquete, Sansão estava em alta. Para impressionar os convidados filisteus, propôs um enigma. Do que come veio comida, e do forte saiu doçura. O que é? Os convidados, percebendo que perderiam a aposta, foram pressionar Amina, ameaçando a segurança de sua família. Sob pressão, Amina chorou e implorou que Sansão contasse o segredo. Após as súplicas, ele cedeu. Quando os filisteus responderam ao enigma, Sansão percebeu a traição. Sentindo-se humilhado, deixou o banquete abruptamente. Capítulo 4. A ira de Sansão. Sansão voltou para casa, mas a amargura o corroía. Dias depois, ao tentar buscar Amina, descobriu que ela havia sido dada em casamento a outro homem. Sua fúria explodiu.
Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e soltou-as nas plantações filisteias. Os filisteus, enfurecidos, queimaram a casa de Amina e sua família, deixando Leira como única sobrevivente. Ela fugiu para uma vila israelita, onde foi acolhida por Efraim. Ao saber da tragédia, Sansão sentiu culpa e jurou vingança. Ele atacou os filisteus com violência, forçando-os a recuar. Mas isso também fez com que Israel enfrentasse retaliações ainda mais duras. Capítulo 5. Dalila e a queda. Anos depois, Sansão tornou-se um símbolo de esperança e resistência para Israel. Mas também era um homem solitário, buscando consolo em suas paixões. Foi em Gaza que conheceu Dalila, uma mulher ambiciosa e astuta. Os líderes filisteus ofereceram uma fortuna para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila começou a seduzi-lo, fingindo amá-lo. Mas ela era astuta, manipulando suas fraquezas emocionais. Leira, agora amiga íntima de Efraim, soube de Dalila e tentou avisar Sansão. Mas ele, acreditando ser invencível, ignorou seus conselhos. Após várias tentativas de Dalila, Sansão finalmente revelou: minha força vem de meu cabelo. Se ele for cortado, serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila cortou suas tranças. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gaza como prisioneiro. Capítulo 6. O Redentor. Na prisão, Sansão passou dias em profunda reflexão. Ele lembrou-se das palavras de Efraim, da sabedoria de seus pais e das tragédias que suas escolhas trouxeram. Mesmo assim, sentia que Deus ainda estava com ele. Enquanto isso, Leira e Efraim organizaram uma pequena resistência em Israel, inspirados pelo sacrifício de Sansão. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande celebração no templo de Dagom. Eles trouxeram Sansão para zombar dele. Cego e humilhado, ele pediu ao jovem que o guiava: coloque-me entre as colunas centrais. Com um último suspiro, Sansão orou: ó Senhor, dá-me força mais uma vez para cumprir minha missão. Com toda a sua força, ele empurrou as colunas, derrubando o templo e matando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Sansão morreu, mas sua morte trouxe esperança ao povo de Israel, que viu nisso o início de sua libertação. A herança de Sansão. Após a morte de Sansão, Efraim e Leira lideraram o povo em atos de resistência. Eles contavam a história do homem que, mesmo imperfeito, foi usado por Deus para cumprir um grande propósito. A vida de Sansão ensina que, mesmo com falhas, Deus pode transformar nossas fraquezas em força para seu plano. Ele nos mostra a importância de viver de acordo com o propósito divino, confiando não em nossos dons, mas em Deus. Não esqueça de deixar o seu like,